É isso aí, senhoras e senhores, cidadãos sorocabanos e a todos os nossos queridos da região metropolitana de Sorocaba. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Aqui você sabe, o assunto é direto ao ponto, como deve ser, facilitando a comunicação entre a Prefeitura de Sorocaba e você, cidadão. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Olá, meu amigo queridíssimo Danilo. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. E, assim como o Danilo falou, né, da gente ter essa comunicação direta com vocês, né, essa questão de trazer temas pertinentes, serviços do município que vão direto até você. Serviços que vão direto até você, a gente vai falar hoje sobre uma comunicação inteligente, direta, saber assim, né, mais acessível. Por quê? Porque quando a gente fala de prefeitura, de município, a gente tem uma formalidade e é um rito que é seguido tradicionalmente em todos os municípios mesmo, né? Mas por que não trazer algo mais próximo de você, mais compreensível? E isso está sendo trabalhado, né, pela prefeitura, por meio de comissão e tudo mais, mas a gente vai saber muito mais sobre isso quando eu sou convidado especial de hoje, que é a Ellen Moraes, que é nossa chefe de seção, trabalha aqui na comunicação com a gente, mas novidades aí, né? Ela mesma vai poder contar. Evelyn, conta pra gente a sua trajetória, quem é Evelyn, quanto tempo você está na prefeitura, seja bem-vinda e conta as novidades aí, pessoais, profissionais e do seu projeto aqui de comunicação inteligente. Olá, gente, muito obrigada. Eu sou funcionária pública da Prefeitura de Sorocaba já há 16 anos. Entrei com 5 anos trabalhar. Atenção na Beth, denúncia! Por 21 anos eu comecei a trabalhar na Prefeitura e trabalhei na Secretaria de Negócios Jurídicos, na época chamava Secretaria de Negócios Jurídicos. Trabalhei já na Secretaria de Licitações, RH, e há 4 anos estou na Secretaria de Comunicação. Daqui para frente eu vou para a Secretaria de Governo, ficar um tempo lá também ajudando eles. Perfeito. Contribuindo com a gente também, né, Dan? Você tem uma pergunta para ela, tá? Para abordar essa questão de inteligência? Bruno, eu tenho uma pergunta que é necessariamente, especialmente, sem a formalidade, né? Então eu quero fazer aqui a pergunta direto ao ponto. Você sabe dizer como é que tá a planta na minha casa? Tá pronta ou não? Para você verificar o deferimento da planta da sua casa, você pode se encaminhar para a CEPLAN. Ferimento? Não, eu não tô ferido. Que é isso? Que é isso? Você pronunciou só da planta da casa? Ferido da planta, O que você quis dizer com isso? É o tecniquez, né, das palavras. Eu quis dizer que para você saber se a sua planta foi aprovada, é só você subir um andar em uma Secretaria de Planejamento. Ah, tá vendo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. É necessário, né, dessa formalidade, palavras mais técnicas, enfim. Porém, para que o munícipe, você que entenda do outro lado, seja mais direto ao assunto, seja assim, né, dessa forma mais traduzida. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa comunicação mais facilitada para os nossos munícipes. Perfeito, Eli. Então, a gente sabe da importância, né, dessa comunicação. Inclusive, agora puxando um pouquinho de sardinha para o nosso lado, né, Dan? A gente conversava um pouco antes aqui, o Dan falou que a gente, por meio do podcast, também acaba contribuindo isso. Mas a Evelyn vai trazer a importância formal, né, de um trabalho coletivo, um esforço bacana sendo feito pela prefeitura, para trazer isso para todas as secretarias. Explica um pouquinho para a gente como que é o nome, né, desse projeto, desse trabalho que vai ser feito para melhorar, utilizar ainda mais a comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Tá. Eu vou começar a falar da onde que ele surgiu. Ele surgiu na Secretaria Jurídica, quando eles perceberam a necessidade de implantar a linguagem simples. O que é a linguagem simples? A linguagem inteligente, a gente costuma falar. O que é essa linguagem simples? É tirar termos técnicos e deixar que termos simples, em que as pessoas possam entender no dia a dia. Já existe muito estudo no Brasil sobre isso, sabe? Até os próprios tribunais já vêm falando para que os próprios advogados utilizem de termos mais simplificados. Dessa forma, eles criaram uma comissão. E essa comissão já aplicou na PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, essa linguagem simplificada.
Daí surgiu a necessidade da gente criar o Laboratório de Comunicação, que é o Labicom, que é o nome do que você me perguntou. O Labicom, ele é o braço, a mão de obra da Comissão de Linguagem Simples e Inteligente da Prefeitura de Sorocaba. Ele que vai colocar em prática isso por meio de treinamentos, por meio de desenvolvimento de novos programas e também por meio de alteração de linguagens nos canais que a gente já tem. Isso foi super legal que essa ideia ela tem como nascedor aí a Secretaria Jurídica. E a gente costuma brincar que esse termo juridiquês ele é realmente mais buscado, tem um requinte ali. Exatamente que às vezes, por exemplo, o advogado ele quer achar um meio termo, né? Para poder defender o seu cliente. Então ele tem que tomar muito cuidado com a palavra utilizada, que é aquela palavra que não vai comprometer o cliente dele, mas que ele consegue ali utilizar. Mas isso para uma questão, né, de tribunal, de julgamento, ela tem um peso. Para a prefeitura se comunicar com o munícipe, tem outra, né? Você tem essa necessidade de ter que trazer toda essa dificuldade de compreensão ou alguma manobra linguística para que o munícipe, para que o cidadão, né, sorocabano no caso, ele possa saber o que ele precisa de informação, né? Sim, uma coisa que eu costumo muito dizer que a gente tem a obrigação institucional de ser entendido. Então, nós vivemos uma democracia. Certo. O que seria uma democracia? Como que a democracia é eficiente se quando você lê o seu direito, você não entende o que você está lendo? Então, é uma democracia melada, não está sendo claro. E essa é uma mudança que está sendo implantada não só na Prefeitura de Sorocaba, apesar de a gente ser vanguarda nas cidades do interior, nós somos vanguarda nisso, porque só tinha sido aplicado, então, em São Paulo. Foi então onde nós queremos fazer visitas e conhecer, que é o 011 Lab. Tá. Teve uma situação lá nessa 011 Lab, a gente participou de uma oficina e uma professora de português que dava aula em presídio comentou que ela chegou lá e o aluno dela falou assim: primeira coisa que eu fiz quando eu saí da sentença, que estava me condenando ou não, foi procurar o significado de uma palavra, que eu não entendi o que ia acontecer comigo. Então isso é muito chocante. Só que até que tipo assim, com a decisão da sua vida ser falada e ela não tá entendendo o que vai acontecer com ela. Não, e é legal que você falou que entra nessa questão democrática, para você, nesse caso dele, né, entender juridicamente o que iria acontecer com a vida dele, né, mas a gente trata de muito documento aqui, né, Nunes? Exato. Então você ter um entendimento, né, principalmente um diálogo com o servidor tal, que está ali te auxiliando, né, nessas questões de orientações, é fundamental, né, Li? E por foi que surgiu de fato a necessidade, você deu o exemplo aí dessa pessoa, entre a prefeitura e o município? Poxa, precisamos realmente facilitar, né, essa comunicação para que eles possam compreender de um jeito mais direto, sem ficar perdido com as informações. Quando é que houve essa necessidade? Nós estamos já seguindo há um tempo com o governo e o prefeito que se preocupa muito com a humanização e o tratamento de uma forma eficiente, mais empática com os munícipes, né? Os munícipes que é a população de Sorocaba, todo o município. Olha como a gente tá, como tá enraizado na gente, só deixa você volta, foge. Então, o prefeito, ele já se preocupa muito com isso. Essa necessidade, ela partiu do momento em que verificamos que, a própria população reclamavam muitas das vezes do mesmo problema. Ou não sabia onde que ia buscar, ou chega aqui na prefeitura e não entende uma coisa simples que a gente orienta a eles, que para nós parece simples, mas que para eles, por não estarem inseridos no nosso meio, eles não entendem isso. E foi além, não só dessa questão de informação de dia a dia, foi também quando a própria Secretaria Jurídica mudou um documento. E isso é muito legal, porque a linguagem simples, quando a gente fala de linguagem inteligente, que é o que o Labicom vai cuidar, porque ela vai além da linguagem simples. A linguagem inteligente, ela não cuida só das palavras, ela cuida também, por exemplo, do layout de um documento, ela para que ele seja mais agradável.
quando o munícipe chegar aqui, ao invés dele ver aquele formulário pequenininho, umas letrinhas pequenas, tipo, número de inscrição do IPTU, ele não vai nem saber onde está esse número de inscrição. Você trata, às vezes, de contrato, né? Essas letrinhas pequenininhas com aquele asterisco lá embaixo e tal. Às vezes até meio já para dificultar, né? O cara me envolver, já vou direto ali, né? De fato. E aí, o que o jurídico fez? Eles fizeram uma carta de cobrança. A carta de cobrança que as pessoas recebem comumente, falando, ó, se tem um débito de IPTU, acesse a página tal para você verificar qual é o débito. Na minha correria do dia a dia, se recebesse uma carta dessa, eu ia ler e falar, nossa, algum momento eu vou ver isso. Ia deixar. O que eles fizeram? Foi a MET lá do jurídico que fez essa implantação. Ela mudou o layout de modo que já fala lá qual é o débito. Tem um QR Code que a pessoa pode entrar lá. Nesse QR Code, a pessoa já pode verificar o débito de cara, não tem que ficar digitando nem nada. E já tem embaixo um código de barras para pagar. Então, na corrida, eles falam, nossa, é verdade, eu esqueci de pagar, que já era, entendeu? A linguagem inteligente, ela não está só nos termos tag, mas na simplificação de entender e fazer que seja eficiente a nossa comunicação com a E população. de certa forma atualizado, né? Porque hoje em dia todo mundo quer as coisas mais fáceis, ali se possível, Sim. né, num clique e tudo mais. E o fato de você realmente pegar o celular e ler o QR Code que já te leva direto para onde você tem que ir, isso sem sombra de dúvida facilita muito, né, a comunicação entre a prefeitura e tudo mais. Falando aqui em facilitação de comunicação, nos ajude a facilitar nossa comunicação. Sabe como? Se inscrevendo no canal, dando joinha e compartilhando nos grupos de todos aí da família. Compartilha com todo mundo para levar cada vez mais longe as informações aqui da Prefeitura Municipal de Sorocaba até você, munícipe, tá certo? Você falando aqui, Ellen, a respeito desta comunicação inteligente, eu pensei em algo aqui também. É óbvio que essa comunicação, a ideia é sim trazer uma linguagem mais próxima, facilitar, mas ela também tem limites, né? Nós não podemos, por exemplo, como servidor, de repente, atender alguém como se estivéssemos em qualquer lugar, com gírias, com situações, né? Isso tem um limite, não tem que como dizer, um contexto aí que tem que ser base. Sim. A linguagem simplificada não é uma linguagem informal. Ela não deixa de ter a sua formalidade ou respeito que a população precisa ter no atendimento. Ela só tem que ser entendível, por ser assim. Mas isso não pode fazer com que a gente deixe a formalidade de um como profissional. Só para assim, a gente entender, esse laboratório ele tem como objetivo alcançar parte dos munícipes, a não ser quem mexa mais com documentação formal, ou a ideia é ampliar esse projeto para que alcance todas as pessoas que estão na ponta, atendimento ao público direto, caso do cidadão, UBS, como que vai funcionar? Tá, eu posso explicar as três vertentes do projeto? O projeto, ele vai trabalhar com 3 frentes de trabalho, uma equipe de 12 pessoas. Nessas 3 frentes de trabalho, quais são as nossas demandas? A primeira frente, verificando quais são as maiores reclamações da população. Então, eu vou lá na ouvidoria, vou na educação, verificar qual está sendo a maior reclamação e vou identificar por que está sendo reclamado muito isso. Por exemplo, tá muita reclamação porque não está sendo colocado lâmpadas nos postes. Mas essa pessoa, ela foi no canal correto? Será que essa pessoa, ela sabe que é no site da prefeitura? Ela tem acesso ao site da prefeitura? E se ela não sabe? E se a gente colocar QR Code em todas as lotéricas com essa informação? Será que a pessoa não vai saber nos terminais? É uma coisa muito simples, né? Tipo assim, é o sulfite lá falando, ó, se falta energia na sua rua, entre nessa página. Então a gente vai verificar. É uma falha de comunicação que está causando esses problemas? Se é, a gente vai identificar e vai atingir o problema, fazendo campanha se necessário. Certo. A segunda equipe, essa seria uma equipe de diagnóstico e solução de problema na comunicação. A segunda equipe, ela é uma equipe que vai trabalhar o treinamento interno das secretarias. Então, ela vai chamar um multiplicador que a gente fala, vai trazer ele e vai falar, olha, esse documento, por exemplo, de vocês, tá de difícil compreensão para a população. Ele chega lá na casa do cidadão
E esse formulário é difícil de ele preencher, difícil de ele entender o que ele tem que colocar aqui. E se a gente mudar? Ou, por exemplo, a Secretaria de Planejamento, que é uma secretaria técnica também, que tem muitos arquitetos. Viu, esses documentos estão em termos muito técnicos, vamos alterar para um termo mais simples. Vamos mudar o layout para algo visivelmente mais agradável, né? Que dê para a pessoa de fato escrever de maneira mais confortável nesse formulário. E a terceira equipe é a equipe que vai olhar o site da prefeitura, vai olhar as redes sociais da prefeitura e vai identificar que tem termos técnicos ou que está difícil de procurar o IPTU lá dentro, o caminho está muito dificultoso. Então a gente aglopete já da tela inicial, ou a gente vai colocar, vai mudar, vai deixar um negócio muito mais autodidata, didático, né? Bem intuitivo. Bem intuitivo, isso. Já para a pessoa poder... Algo bem intuitivo. Ela já consegue mexer ali. Porque, assim, uma coisa é a gente que trabalha com o computador todos os dias, entrar no site da prefeitura e achar algo. Outra coisa é talvez alguém que não tenha essa destreza com o computador ter que entrar e achar algo no site. Então, a gente quer que seja acessível e simples para que todos entendam. Perfeito. Muito bacana. O CD da Tsuki são 3 formas de você buscar essa melhora da comunicação, não só com a questão escrita, mas também no visual, no layout e até no andamento da cidade, para que você possa ter acesso a essas informações, correções e mais, para que a gente melhore cada vez mais esse índice de comunicação do que é solicitado pela população. Porém, veja só, isso não é um incentivo para que você não leia mais, não enriqueça o seu vocabulário, não queira aprender mais sobre a língua portuguesa, que é vastíssima, é riquíssima. Então, isso é uma forma de falar com pessoas que muitas vezes não têm recurso, né? Que está na área rural, né? E que não tem esse acesso, como ela disse, essa habilidade, essa destreza com o uso do computador, com acesso a documentos, né? Formais ou informais mesmo, a leitura. Isso é você tornar mais democrática a sua comunicação. Mas se você, que está aí, gosta de ler, né? Lê todos os tipos de livro, né? Livros filosóficos, lê a Bíblia, né? Lê tudo que... Continue lendo, continue enriquecendo, porque isso traz diversos benefícios, né? Até físico a leitura, descobri há pouco tempo que ela ajuda. Então, essa é uma forma da gente abrir mais o leque, mas você que quer continuar enriquecendo o vocabulário, não pare. Exatamente. Como você citou, né? A Bíblia tem aquela leitura mais tradicional, né? Que diz assim, digo-vos a vós outros. Aí tem nos dias de hoje a língua, né? A linguagem de hoje. Nova tradução. Eu te digo, não é? E a lição... Exatamente isso. Parece uma frase gigantesca, mas é uma palavrinha, 2 palavras apenas, né? Evelyn, diante disso, essa implantação, como você falou, esses 3 pilares aqui, por onde ele vai começar? Ou se já começou enfim, a implantação, ou se ele só está ainda no âmbito de projeto? Tá, eu vou voltar um pouquinho, tá? Quando houve... Como que eu me envolvi nesse projeto, né? Eu fui convidada pela Secretaria Jurídica para participar de uma palestra na OAB. E eles estavam falando sobre a linguagem inteligente lá já nos documentos deles, falando sobre aplicar isso, falando assim, seria um sonho a gente aplicar isso para todo o município, né? Para todos os poneputos. E eu tava lá e cheguei e falei assim, eu quero participar. Quem tá na palestra era a doutora Juliana Saraiva, a doutora Paula Altenfelder e o doutor Alexandre, que era o nosso procurador-geral de princípio na época. E para mim, quando eu vi aquilo, e aí isso entra muito no que o Bruno falou. Eu estava ali aumentando o meu conhecimento. Até então eu não sabia da existência dessa filosofia, dessa cultura. Então, a hora que eu cheguei ali e verifiquei, participei, e ela estava falando ali, eu me apaixonei sobre essa ideia. Porque unia tudo que eu gostava, que é desenvolvimento de pessoas, que é o que eu sou formada em RH, comunicação, que eu comecei a conhecer um pouco mais estando aqui com vocês, e direito, que eu estou me formando direito, né? Estou aí totalmente envolvida. E aí eu me apaixonei com isso. E aí eu comecei a conversar com eles e a gente
foi estudando como que isso poderia ser aplicado, até que chegou um momento que a gente verificou que a gente precisaria dessa mão de obra que iria fazer isso. E aí criou-se o LabCom, que é o Laboratório de Comunicação. O Laboratório de Comunicação, ele é formado por 12 pessoas, pessoas essas que têm conhecimento de TI, conhecimento de artes, conhecimento de comunicação, temos jornalista, temos publicitário, temos idealizadores de sites, né? E também temos pessoas da área jurídica e administrativa. Esse pessoal, nós já começamos a fazer o nosso fluxograma. E eu achei bem legal, porque a hora que foi aprovado, eu falei, pessoal, vamos fazer um fluxograma de trabalho de cada frente de trabalho, de cada equipe. E eu deixei na mão deles para que eles fizessem. Porque eu falei, vamos ver se o pessoal entendeu legal, aí a dinâmica. E todos se me entregaram. E entregaram lá com o grupo em geral. E ficou excelente. É uma equipe assim que eu falo, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão muito felizes. E aí daí eu fui indicada pelos procuradores como coordenadora do LabCom. E eu tô super feliz com a equipe tá super engajada. Então a gente já tá fazendo aí a divulgação do LabCom já há um tempo. A gente até fez uma brincadeira esses dias, mandamos no e-mail do pessoal, viu? Fale uma palavra que você costuma utilizar no seu dia a dia, mas que não é tão comum. Eu até vi que o pessoal viu, pode escrever release. Porque release é muito bom pro jornalismo, mas eu nunca tinha ouvido até chegar na comunicação. Sim. Tem a palavra briefing, né? Que a gente faz, que é para juntar ali o planejamento do que você quer do produto final. É uma linguagem muito comum na comunicação, né? Que a gente fala, em relações públicas, publicidades, até jornalismo, né? Na parte de assessoria de imprensa. Eu trabalhei um tempo na educação. Quando eu falei isso para as orientadoras pedagógicas e tal, e supervisoras, não era um termo conhecido. Elas, o que é? Aí, e tudo bem, porque na educação você também tem termos que em outras áreas elas não são habituais. Então, cada local tem o seu nicho. E uma das mais difíceis, no meu entendimento, é do jurídico mesmo. Então, é muito legal que parta do jurídico essa questão de trazer essa transparência. Não que não seja transparente, mas de você trazer essa simplificação, essa questão direta, né? Essa tradução mesmo, né? Do significado das palavras, para que o cidadão, né? Até o cidadão mais simples, possa entender de forma mais tranquila. E às vezes as pessoas falam, mas o jurídico é algo interno que não vai influenciar a população. Vai muito, tá? Porque quando alguém do jurídico faz um parecer para administrativo, ter que cumprir para fazer uma licitação, ou ter que cumprir para poder dar andamento num projeto de lei, e eu entendo mais rápido, aquilo vai andar mais rápido. Sim. Então, tira travas, que lá na frente a população vai sentir. Vai sentir, né? O quanto as coisas estão caminhando mais rápido. É uma decisão mesmo. E a importância também do jurídico nessa questão é o fato de, facilitar para o munícipe, vamos dizer assim, mais comum, mas também no caso de uma licitação, por exemplo, não ter ali palavras que deem outros sentidos e a pessoa possa dizer, opa, mas aqui estava dizendo que eu não precisava de tal coisa e tal. Então, aí onde entra o jurídico, bate com as palavras de forma, a frase montada de forma correta, embora simples, fácil, mas que não permita outras brechas, vamos assim dizer, né? Sim, é verdade. E sabe o que é interessante? Que esse é um projeto que já foi aprovado na Assembleia em nível federal. Só que ainda ele não foi homologado. E Sorocaba já está ativada na lista, porque a gente já está toda em prática, como você me perguntou. Sim. A gente já fez o projeto e cada um já começou a caminhar. Agora, dia 29, a gente tem palestra interna para os próprios funcionários participarem. E a gente já começar a falar para eles nos buscarem, né? Para que a gente possa fazer essa multiplicação da secretaria deles. Que legal. Diante disso, Herminho, qual que é, não sei se você tem essa informação, mas qual que é a expectativa de implantação total disso? 1 ano, 3 anos, quando começar, por exemplo? Digamos que, de fato, agora o start, vamos dizer, para a população, agora no meio de 2025, por exemplo. A expectativa é que isso esteja completamente entregue para a população em quanto tempo, aproximadamente? É algo muito gradativo, porque nós estamos falando de uma cultura. Sim. Uma cultura. Nós estamos aqui com uma... Eu percebo hoje os servidores muito mais
atualizados. Então, eu acredito que não demore. Assim que a gente começar a aplicar nas secretarias, como já existe uma lei interna, por exemplo, todas as leis nossas já saem com linguagem simplificada. Isso já existe. Isso já está sendo feito. O SAT, eu acredito que no meio do ano, o símbolo dele está sendo revisado, vai ser mudado. Isso daí já está pronto. Legal. Entendeu? As partes nossas aí de diagnóstico, isso daí até o meio do ano a gente já tá querendo tá com um diagnóstico, alguma coisa já aplicada. A cultura agora da pessoa que vai te atender, assim, é algo gradual, porque é do costume, né? Ninguém muda de costume de uma hora para outra, pessoal. Mas a gente vai bater nessa tecla até que fique bem claro para que ele seja assim para todos. Eu acho que até para quem tá na conta ali, vamos colocar como exemplo uma unidade básica de saúde, né? Que a gente chama de postinha. Eu acho que ali o pessoal já tem, né? Como esse convívio, ele já vai ter essa facilidade de trazer essa adaptação de forma mais simplificada para aquela população. E não tô falando que é porque não são pessoas que estão em contato com o letramento, não, né? Uma leitura, não. É pelo dia a dia mesmo, né? A necessidade das pessoas que chegam muitas vezes, né? De forma mais simples. Sobretudo as unidades de saúde da família, que são em áreas mais rurais que a gente tá, aqui é muito legal, pessoal. A gente fala de saúde, fala de esporte, a gente fala de educação e tá falando de comunicação inteligente hoje. Então, a gente recebe os convidados e vai podendo fazer esse link de cada um. Então, por exemplo, quando você vai numa unidade de saúde ali, que é da área rural, essa linguagem ela já vai ser mais, né, compreensível entre quem está na ponta e entre quem está chegando numa unidade ali. Mas esse aprimoramento, até como você disse, não se trata só de linguagem, mas de layout, de espaço, de pensar aonde não está chegando, que nem o exemplo que ela deu das lâmpadas que, né, estão queimadas e de repente você ampliar lugares para que se tenha esse alcance com uma certa facilidade. Isso é muito legal. Isso é algo que as pessoas não pensam que possa ter no município, nem na prefeitura. E é muito bacana a gente trazer até aqui para vocês terem uma ideia de que sim, há essa preocupação para que a linguagem chegue cada vez mais limpa para você, né? Exatamente. E muitas das vezes vai de encontro, né? Porque o que acontece? Às vezes eu tenho um atendente super legal lá na UBS, mas que fala assim, preenche pra mim esse formulário. Ai, que pega o formulário, a pessoa tem uma dificuldade. Isso, não adianta nada o atendente ser legal. E aí ela pegar um documento que seja completamente indecifrável, assim, for cheio de dificuldade que aquilo ela possa preencher. Então vai ser uma junção, né? Do bom atendimento com a desburocratização mesmo, né? Pegar um formulário ser algo muito mais agradável da gente ver. É isso aí. Você que está nos acompanhando, hoje nós estamos falando sobre comunicação inteligente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, não deixe de se inscrever, dar o joinha e compartilhar com todo mundo para ficar por dentro das informações aqui. Como nós estamos falando de facilidade, né, Bruno, de comunicação entre a prefeitura e o cidadão, o munícipe, o nosso querido amigo que está do outro lado, ele não poderia ficar de fora, né, disso, né? Como é que o cidadão pode participar? Existe a possibilidade de ele participar desse processo, da implementação desse projeto, enfim, onde entra, vamos dizer, o cidadão diretamente nessa... Uma opinião rica, de repente algo que ele também viu e queira colaborar, né? Olha, você me trouxe uma ideia. E canal para que vocês também recebam, né, sugestões. De repente você fala, olha, enfim, tal lugar... não entendi o documento tal, a gente pode implantar, posso tudo para isso, cadê? A princípio, eu falo para que pode fazer uma sugestão 56. E aí, do 56, eles já vão encaminhar pra gente, mas dá pra gente desenvolver, sim, uma ferramenta para isso. Legal, então, a princípio, você pode ligar aí um 156 e deixar lá, eu assisti o podcast, tá com o Univerfio, na hora aquela moça Evelyn falando de comunicação mais fácil, então eu queria dar uma sugestão para vocês aqui. Mas se vem facilitar a nossa vida, não me vem dar sugestão difícil pra nós, né, Bruno? Você não compra aí, com esse simplificado, que conta mais aí, não vai tudo coisado aqui, ó, Mari. A gente está chegando aos finalmente aqui do nosso programa, os últimos minutos aqui, um prazer enorme sempre ter você conosco. Eu quero passar aqui para o meu amigo prefeito. A gente tem mais uma pergunta. Eu vou deixar até a Edley à vontade com isso, porque a gente sabe que é um tema que ele tá brotando, tem muita coisa que possa ser dita, então eu vou pedir para você destacar de repente o que a gente não abordou, que você acha super legal aqui, que as pessoas saibam, né? Algo que você queira deixar mais pra frente mesmo, ou o que você já puder falar, fique à vontade, que agora é o momento de falar o que a gente não abordou.
Então, eu acho que eu já comentei algumas vezes, fica muito claro muitas das vezes até na nossa forma de comunicar. É uma menina dos olhos para a gente da comunicação. Fico feliz que a gente tem hoje uma equipe maravilhosa, um secretário de comunicação que permite que a gente desenvolva essas ferramentas com vocês aqui, o podcast, né? E é algo assim que a gente está desenvolvendo. O pessoal está muito empolgado. Vem esse dia o trabalho de formiguinha. Não posso deixar de citar o pessoal do jurídico, o doutor Celso, o doutor Alexandre, todos que trabalharam lá no começo, implantando isso na Procuradoria Geral e trazendo para a gente e confiando nós agora a execução disso. É algo feito para a população, pensando na população. E estamos muito felizes em trabalhar com isso. Acho que o resto, vamos deixar para o pessoal atentivo. Porque as pessoas tiram essa referência. História, pessoal, ó, o principal do que foi dito aqui é a gente chegar numa comunicação que seja mais clara para você em diversas formas. A Emily explicou direitinho pra gente aqui, foi muito legal de saber que não é só letra, linguagem, documento, não, é que é forma de falar, é forma de escrever, é o que vai chegar, né, site. Até nas nossas redes sociais a gente vai ter esse direcionamento para poder implantar da melhor forma. Em todos os prédios da Prefeitura de Sorocaba, no SPAC, vai ter ali uma forma de linguagem para você entender por meio de cartaz, banner, tudo. Esse trabalho muito legal que a comissão está fazendo é para chegar até você de forma mais clara e inteligente. Né? É isso aí. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanhou aqui, a gente falou sobre comunicação inteligente e eu quero devolver aqui para a Evelyn para fazer os seus agradecimentos finais, Evelyn, para que a gente possa então caminhar para o final do nosso programa. E se tiver um recadinho comunista, pede aquela câmera ali para eles. Tá. Eu quero agradecer a vocês por abrir esse canal para que a gente possa divulgar, porque é algo novo e é algo que vai trazer uma grande diferença no atendimento, na empatia que a gente demonstra pelo próximo. E para a população, se tiver alguma dúvida, se quiser aí dar alguma dica, nos procure, nós vamos estar de portas abertas. Saibam que é tudo feito para vocês. A gente quer que vocês entendam o que nós falamos. A gente quer melhorar o nosso relacionamento e aproximar vocês da gente. É isso aí. Esse foi então mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E né, Bruno? Não se esquece aí de se inscrever no canal, né? Dar um joinha e compartilhar com todo mundo. Se Deus quiser, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.